Aos guardiães da vida, a todas as pessoas envolvidas, interessadas com a doença de Alzheimer, ou se você tem seu pai, a sua mãe, o seu companheiro, companheira, o seu ente querido, ele ou ela tem mais de 65 anos, você desconfia que tem algo de errado, você está notando que ele está tendo alguns sinais, alguns sintomas, e isso pode ser o início da doença de Alzheimer, fique atento. Nós vamos falar em 2 vídeos o que você deve saber, o que você deve conhecer para ajudar no diagnóstico ou na exclusão da doença de Alzheimer. Neste vídeo aqui nós vamos falar do diagnóstico diferencial. Aquilo que parece, mas não é, mas que você tem que observar e que você tem que saber. Um quadro bastante comum, no indivíduo idoso, são os quadros depressivos. Antigamente até se falava em pseudodemência depressiva, mas depressão não é demência. O indivíduo com depressão, muitas vezes, ele perde a coragem, ele perde o entusiasmo, a vontade de executar determinadas tarefas, determinadas situações que lhe era comum na sua vida. De repente, ele para, ele não tem vontade, ele não tem entusiasmo para executar. Ele está muito mais lento, mas se ele pegar, ele consegue fazer. Ele não perdeu a capacidade de fazer, de executar. Ele simplesmente está passando por um quadro depressivo e perdeu a vontade, perdeu o entusiasmo. A depressão é tratada, ela é curada e o indivíduo volta à sua normalidade. Nós também atribuímos quase muita coisa aos fenômenos próprios da velhice. É comum falar, isso é coisa de velho, isso é coisa da idade. O paciente, os familiares, tendem a negligenciar muitos sintomas e atribuir isso à velhice. A velhice, ela leva, sim, lentificação. O indivíduo, ele perde um pouco a sua agilidade, ele perde os seus reflexos e a sua força física. Isso vai diminuindo gradativamente. Mas a pessoa não perde a capacidade de executar, ela não se esquece como ela sempre fez um determinado trabalho, ela se lembra muito bem, ela tem algumas dificuldades para fazer, seja elas dificuldades físicas, por uma diminuição da visão, por uma diminuição da audição, por uma diminuição da força física, mas ela não perde a capacidade de fazer, de executar, de recordar. É um erro atribuir, isso é coisa de velho. A pessoa de idade, sim, ela tem a sua lentificação normal da idade, mas ela não perde a capacidade, ela não se esquece como ela sempre fez um determinado trabalho, uma determinada atividade. Uma situação bastante comum, que é um diagnóstico diferencial importante da doença de Alzheimer, é o delírio ou estado confusional agudo. O que é isso? A pessoa de idade, ela vive dentro de um limite bastante estreito. Ela tem o seu nível de normalidade, mas ela sai fácil desse nível de normalidade por algumas situações, principalmente por estresse físico, estresse emocional e estresse ambiental. Dentro do estresse físico, o que é bem comum são os quadros infecciosos. O indivíduo vem na sua vidinha normal, no seu ritmo normal, e de repente ele fica agitado, ele fica confuso. De um dia para outro ele começa a apresentar esse estado confusional agudo. Muitas vezes é o prenúncio de uma infecção. É comum o indivíduo fazer pneumonia sem febre, sem tosse, sem expectoração. Só com esse estado confusional, com essa mudança abrupta do seu quadro de normalidade. Não só pneumonia, infecções urinárias, erisipelas, mesmo viroses ou qualquer outro quadro infeccioso. Dentro do estresse físico, também as doenças metabólicas. Por exemplo, a desidratação. O indivíduo ele começa a ficar mais apático ou mais agitado, a gente vai lá, o paciente está desidratado, ou ele está com o sódio alterado, com o potássio alterado e precisa ser corrigido. Uma vez corrigido, ele volta ao seu estado de normalidade. Os estresses psicológicos também são bastante comuns. O indivíduo, de repente, ele sofre um abalo psicológico. Esse abalo psicológico pode tirar ele da normalidade e levar a um estado confusional agudo.
Uma outra situação são mudanças de ambiente. O indivíduo idoso, ele gosta muito do seu cantinho, ele gosta muito de rotina. O indivíduo idoso normal, eu digo. E de repente você promove uma mudança, você tira o indivíduo do seu cantinho, do seu ambiente. Ele chega lá, ele não reconhece aquele ambiente, ele passa a ter um estado confusional por uma mudança de ambiente. Muitas vezes é dentro do seu próprio ambiente, mas quando ocorre alguma mudança, quer por excesso de pessoa, ou uma pessoa que convivia com ele e que deixa de conviver por morte, ou por viagem, ou por mudança, ele pode levar a um estado confusional agudo, porque ele tem dificuldade de se adaptar às novas situações, né? Mas isso não é doença de Alzheimer, é um quadro reversível. Algumas hipovitaminose, como deficiência de vitamina B12, hipotiroidismo, a sífilis terciária que está se alargando, se avolumando ultimamente, também pode levar a alterações que, uma vez tratada, recupera-se. Também a hidrocefalia de pressão normal, né? Ou os hematomas subdurais crônicos também pode levar a alterações abruptas no indivíduo. O indivíduo vinha no seu estado de normalidade, ele teve uma queda boba, uma queda simples, mas ele bateu a cabeça. Daí, um certo tempo, ele começa a apresentar algumas alterações, mas isso está relacionado com a queda. Tem que ser investigado e isso é tratável e a pessoa volta ao seu estado de normalidade. É muito diferente da doença de Alzheimer, que ela é insidiosa. Os sintomas vão iniciando de maneira bem lenta, bem gradativa e vão se avolumando. Mas isso nós vamos tratar em outro vídeo. Não deixe de assistir o outro vídeo. Se esse assunto lhe ajudou, compartilhe. Se você tem alguma experiência em relação a esse assunto, ajude outras pessoas. Guardiães da Vida é uma grande plataforma participativa. Participe!